Beleza, pessoal, aqui do CFC Autoelétrica, mais completa, tudo bem com você? Good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar vendo essa videoaula. Nós estamos no dia 22 de maio de 2025. Nós estamos em andamento com o nosso treinamento. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre programação automotiva. Isso aqui hoje, para quem mexe com carro, é importante aprender o básico disso aqui, tá? Principalmente o eletricista, ele precisa dominar um pouco sobre isso aqui. Então, nesse curso, que ele vai ser bem longo, está um pouco atrasado nossas videoaulas, mas agora nós vamos avançar. Você precisa aprender um pouco sobre informática básica, informática para mecânico, né? O mecânico precisa saber um pouco de informática, para ele não ficar batendo cabeça, né? Vamos falar sobre o curso, um pouco sobre a UPA, VVDI Prog, CATAG, CAS. Vamos falar sobre outros programadores aí, que me falta a memória agora, porque o nosso curso ele é de reparo e programação de módulos. Então, além de aprender a reparar, temos que aprender também a programar os módulos. Então, está incluso aí no nosso training. Vamos falar um pouco hoje sobre programação. Vamos avançar aqui no nosso treinamento, falando sobre o famoso checksum. Checksum. Muita gente bate cabeça com isso aqui, chamado checksum. Você vai fazer qualquer coisa no módulo, aparece lá, erro de checksum. O que significa checksum? Sum é somar. Check, verificar, verificação. Então aqui é verification, verificação. Verificação. Verificação de soma. Deveria ter o check the sum, mas não é. Soma. Então, verificação de soma. Checksum, verificação de soma. Como diz o nosso amigo Tirulipa, tudo no americano é de trás para frente. Ele tinha uma prima que chamava Cebion, mas quando ela foi do Ceará para os Estados Unidos, ela deixou de ser Cebion e virou Beyoncé. Então aqui o nome não é verificação de soma, é soma de verificação. Tirulipa. Soma de verificação. Então checksum significa soma de verificação, né? Então, tudo no inglês é de trás para frente, como diz Tirulipa. Soma de verificação. Então, toda vez que um arquivo é transferido de um lugar para o outro, ele é feito uma soma de verificação. Quando um número de celular envia uma mensagem, um DDD 73 para um DDD 77, no meio do caminho aqui existe um checksum, uma soma de verificação. A operadora verifica se realmente o código que saiu desse celular está chegando para esse é realmente daqui. Aqui no meio do caminho ele faz uma verificação do checksum. Então isso existe em programas, quando você envia uma mensagem de um e-mail, e-mail. Quando você envia um e-mail para alguém, quando esse e-mail seu sai para outro e-mail, ele vai verificar no meio do caminho se não houve uma alteração da mensagem aqui. Se realmente saiu do e-mail agno.service@gmail.com, ele verifica no meio do caminho se ninguém
modificou esse e-mail. Eu mandei uma mensagem elogiando, alguém pode alterar e chegar aqui errado a mensagem. Então, isso tudo chama checksum, ou seja, soma de verificação. Então, o que é soma de verificação? O que é checksum? Checksum é soma de verificação, meu amigo. É o processo em que os módulos verificam os arquivos que foi enviado. Então, o checksum é a soma de verificação. Isso significa checksum. Então, quem faz essa verificação aqui é o software, né? Então, dentro de um módulo existe o software e o hardware. Então, isso aqui é um software. Qualquer alteração que existir no software, ele é feito uma verificação. Então, aqui nessa foto aqui, eu deixei uma ilustração para você o que é hardware e o que é software. Hardware, W-A-R-E. Hardware é tudo o que é físico. Então aqui tem um computador. Essa parte aqui do computador, aqui, o gabinete, isso aqui é um software, é um hardware. Aqui a fonte de energia também é um hardware. O drive do DVD é um hardware. A placa-mãe é um hardware. O processador é um hardware. A memória é um hardware. A placa de vídeo, um hardware. Placa de som, hardware. Disco rígido, hardware. Leitor interno, hardware. Mouse, hardware. Teclado, hardware. Monitor, hardware. Caixinha de som, hardware. Isso aqui tudo é hardware. É a parte física do sistema, tá? Jesus é um software. É o software que faz isso. Então, explicando para você rapidamente o que é hardware, depois nós vamos ter uma aula de informática, né? Estou planejando aí a aula de informática básica para mecânico. Então, o hardware é toda a parte física que existe físico. No módulo de injeção, a parte da placa do módulo é o hardware. E o que tem dentro do hardware? O software. Então, todo módulo tem software e hardware. Por exemplo, aqui o nosso curso é de reparo e programação de módulo. Então, reparo está incluído o hardware. Aqui é a parte de hardware. E a parte do software aqui, do programação, é o software. Software. Me perdi aí, mas aqui é o software. Só para você entender. Então aqui é o software, ó. Mozilla Firefox é um navegador, isso aqui é um software. Aqui nós temos um exemplo aqui, Internet Explorer. Isso aqui é um navegador, é o software. Aqui o Gmail, melhor, Hotmail. Então isso aqui tudo é software. Adobe é um software. Sem isso aqui não dá para ler os PDF. Chrome é um software. Então a central do carro não funciona sem software. Então muitas vezes o defeito do carro não vai ser no hardware. Você não vai reparar você não vai reparar a placa do módulo, você vai reparar o programa do módulo, que é o software, tá? Então isso aqui é o software, S-O-F-T, soft, W-A-R-E, software. Então, isso aqui é o software. Então, o programa é o software. Exemplo, aqui nós temos a UPA Programmer. Isso aqui é o quê? O hardware. Isso aqui tudo é hardware, ó. Isso aqui é hardware. Isso aqui, o cabo é hardware. Isso aqui é hardware. Agora, aqui o CDzinho dela, ó. Aqui dentro tá o quê? O software.
Se você colocar a UPA sem software, ela não funciona. O problema, você precisa do hardware e do software. A mesma coisa é o modo do carro. Se tiver corrompido um arquivo, checksum, alguma coisa, o modo não vai funcionar. Então, para você entender um pouco aí o que é hardware e o que é software. Aqui o cabo MCU, 5NF. Então vamos avançar. E aqui está o software. Aqui, ó. Isso aqui é uma interface da UPA. Essas letrazinhas aqui, ó. 17, 42B, tal. Isso aqui tudo é o software. É o chamado arquivo. Arquivo mais nada mais é que um software. Então existe o hardware e o software. E o checksum trabalha onde? Teacher Agdo. The checksum work in the computer Unit Control. O checksum, ele trabalha no computador, na UCE. Então não tem checksum por hardware, é só por software, tá? Na aula de informática você vai entender melhor mais sobre hardware e software. Então esse aqui é o hardware da UPA. Você quer falar bonito? Ó, amigo, eu encontrei o hardware da UPA, mas cadê o software? Ó, o cara fala assim, rapaz, esse cara entende, viu? Me procurou, falou técnico. Tem aqui o hardware, mas o software cadê? Então existe isso, tá? Pra você ficar sabendo onde é que o checksum trabalha, ele trabalha na parte do software, das unidades, de qualquer coisa eletrônica. Avançamos. Eu tinha uma outra ilustração aqui. Mas primeiro vamos dar uma lida aqui no que é o checksum. What is checksum? O que é o checksum? O checksum ou soma de verificação é um valor calculado a partir de um conjunto de dados. Normalmente um arquivo ou mensagem usado para verificar a integridade desses dados. Então o que acontece? Eu vou mandar um e-mail para alguém. E-mail. Eu vou escrever um e-mail para alguém, né? Vou enviar um e-mail para alguém. E nesse e-mail meu, que eu vou mandar para Ademir lá em Salvador, um aluno aí, e-mail, Ademir. Então, vou mandar um e-mail para Ademir. E esse e-mail está saindo aqui da Agdo Serviço Autoelétrica. O mais completo. Agdo. Oh, meu Deus. Ficou feio ali, mas... Então, eu estou mandando uma mensagem para Ademir. Fé em Deus. Ademir é católico. Fé em Deus. Né? Vamos supor que eu quero mandar essa mensagem para ele. Mas no meio do caminho aqui, um hacker pode bloquear essa minha informação e modificar essa mensagem. Salvador é conhecida como a terra da macumba. O cara vai falar aqui, botar aqui Ademir, seu macumbeiro. Aí Ademir vai ficar retado comigo. Cara, como é que a Águia manda uma mensagem dessa pra mim? Então, o hacker alterou minha mensagem. Então, quando essa informação chegar aqui, a própria Microsoft ou o Chrome, ele vai avaliar essa mensagem, se ela saiu do meu IP
00 lá, sei lá o que, 1. Ele vai fazer uma verificação se essa informação saiu do meu e-mail. Se não tiver saído do meu e-mail, ele vai bloquear dessa mensagem chegar lá. Ou se ela chegar, eu posso provar que não foi eu, verificando que saiu de um outro IP. Então a própria operadora, ela tem o checksum, banco, todo mundo usa checksum, para saber se a transferência está saindo do seu celular mesmo, se seu celular está cadastrado para fazer transferência. Então todo mundo usa checksum e a unidade de comando também.